5 tendências principais do Meta Ads para o ano de 2025. Bora lá! Se você trabalha como gestor de tráfego, ou se você faz a gestão de tráfego da sua empresa, ou se você vende produtos físicos ou online na internet através do tráfego pago, você sabe que esse ano de 2024 foi um ano de muitas mudanças para a plataforma do Meta Ads. Muitas coisas que antes funcionavam, agora já não funcionam mais. Então, se você quer desenvolver anúncios que performam bem para esse próximo ano, é importante que você esteja atualizado com essas mudanças. O mais legal de tudo é que, se você não sabe, o Facebook ele fornece um guia completo de como anunciar. E esse guia ele é atualizado constantemente. Então, sempre que alguma ferramenta muda na plataforma, o próprio Facebook atualiza esse guia para que você saiba exatamente como anunciar. O problema é que esse guia ele é muito longo e tem muitas páginas, então a minha ideia com esse vídeo é resumir tudo o que você precisa saber para que seus anúncios tenham sucesso nesse próximo ano. Primeira tendência, então, da utilização do Meta Ads para 2025 é que agora o criativo ele vale muito mais que a segmentação de público. Para quem já trabalha há algum tempo com o Meta Ads, sabe que a segmentação de público ela basicamente comandava o anúncio antigamente. Então você podia ter até um criativo mais ou menos, desde que a segmentação ela fosse bem feita. Com uma segmentação de público bem feita, era possível converter muito antigamente, mesmo sem ter um criativo tão otimizado. O problema é que agora a segmentação de público como era antigamente, ela já não está mais funcionando. Então se você subir uma campanha com a mesma configuração de público que você utilizava um ano atrás, por exemplo, não vai mais funcionar, os resultados eles não vêm mais. Isso porque o Facebook atualizou e agora a segmentação de público, ela basicamente é feita de forma automática através da inteligência artificial. Você já deve ter visto esses públicos advantage que aparecem agora na plataforma. E esse público é aquele que o próprio Facebook define automaticamente qual vai ser a segmentação que ele vai utilizar para rodar o seu anúncio. Você pode até dizer uma base para ele, por exemplo, homens de 20 a 50 anos. E ele vai tentar utilizar essa base para rodar os anúncios. Mas realmente quem vai definir o público é ele, então ele vai escolher e ele vai direcionar seus anúncios para o público que ele julgar com maior chance de conversão. E basicamente, depois dessa atualização, o público segmentado de antigamente, ele parou de funcionar. O próprio Facebook ele quer que você migre para a utilização do público advantage e deixe de lado aquele público segmentado antigo. E por que agora o criativo ele vale mais que a segmentação? Porque o criativo também é utilizado pela inteligência artificial para fazer o direcionamento detalhado do público. Então a inteligência artificial ela vai usar a base que você deu de segmentação, mais o criativo, mais uma série de fatores para entregar o seu anúncio para o público que ele julgar com a maior chance de conversão. E para quem já percebeu essa mudança com o tempo, sabe que o criativo é o que está comandando, na verdade. Se o criativo hoje não for bem feito, não importa a segmentação que você fizer, o anúncio não vai converter. E basicamente, o que o criativo ele precisa ter? Obviamente, ele precisa ter uma boa copy para vender, mas ele precisa estar cada vez mais legível, vamos dizer assim. Se você utiliza um criativo em formato de vídeo ou em formato de imagem, tanto faz, a própria inteligência artificial vai ler esse criativo e vai fazer uma análise do que você está ofertando naquele anúncio. Quanto mais legível for o seu criativo, melhor vai ser esse direcionamento de público. Então hoje, basicamente, o que está convertendo é o criativo e você precisa se atentar a fazer criativos com qualidade. A segunda tendência principal é agora a utilização de campanhas de venda de Advantage Plus. Esse tipo de campanha está funcionando muito bem para quem trabalha com e-commerce, para quem tem um catálogo de produtos dentro da plataforma, mas funciona também para quem vende serviços, produtos digitais e outros tipos de anúncios. E basicamente o que essa campanha ela tem de diferente que ela está convertendo mais? Essa campanha de vendas Advantage Plus ela se assemelha a uma campanha de Performance Max do Google Ads. E qual que é a ideia básica? Novamente a inteligência artificial é que vai comandar o anúncio, tá? Então qual que é a recomendação do Facebook para esse tipo de campanha? Que você use o posicionamento Advantage, que é aquele que ele que vai definir na verdade qual que é o posicionamento mais indicado. Que você utilize também o público Advantage, que a gente já comentou bastante, que você forneça uma série de criativos diferentes para que ele faça testes. A recomendação do Facebook é que você envie até 6 criativos diferentes. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar com 6, eu acho que é um número muito alto, e muitas vezes você acaba não conseguindo performar bem quando você envia muitos criativos, porque normalmente um tem diferença do outro em algum aspecto, que acaba atrapalhando a possibilidade de conversão. Então a indicação que eu te dou é que você trabalhe com 3 ou 4 criativos diferentes, que você mantenha a fácil leitura do criativo, como a gente já falou. Então você fornece esses criativos, você utiliza a configuração de campanha do Facebook, e essa campanha de vendas Advantage Plus, ela tem convertido muito bem. Por quê? Porque ela consegue fazer testes muito otimizados dos criativos. Então a ferramenta ela consegue fazer inclusive testes de ordem de exibição dos criativos. Então, por exemplo, eles conseguem definir que se
você mostrar primeiro o segundo criativo que você subiu, depois o quarto, depois o primeiro, depois o terceiro, tem uma maior chance de conversão. O bom dessa campanha é que ela também faz um remarketing automático, diferente do que a gente fazia antigamente, que a gente trabalhava com uma campanha de venda e com uma campanha de remarketing separada. Então essa campanha ela veio com a ideia de otimizar tudo e unir tudo para que a plataforma do MetaAds te entregue o melhor resultado dentro daquelas configurações daqueles criativos que você enviou. Então, para esse ano de 2025, vale a pena testar as campanhas de venda automáticas Advantage Plus. Terceira tendência, já entrando de novo aí nessa questão da inteligência artificial, é que agora a recomendação é não utilizar muitos conjuntos de anúncios diferentes. Como é que a gente fazia antigamente? Normalmente a gente gerava um ou dois criativos e gerava vários conjuntos de anúncios diferentes. Cada um desses conjuntos ele era direcionado para uma segmentação de público diferente. Então a gente fazia testes durante alguns dias e o conjunto que performasse melhor, ou os conjuntos que performassem melhor, a gente mantinha em utilização. Agora, como o público Advantage é o que vai te entregar melhor conversão, segundo o Facebook, é importante que você não tenha muitos conjuntos de anúncios para que um conjunto não conflita com o outro e não acabe atrapalhando o desempenho do outro. A recomendação agora é que você utilize no máximo 2 conjuntos de anúncios. O primeiro conjunto de anúncios onde você vai utilizar um público frio, ou seja, você não vai dizer nenhuma base, nenhuma segmentação, nem nada. Você vai deixar que o Facebook se encarregue totalmente disso. Obviamente, se seu público for, por exemplo, exclusivamente masculino, você vai dizer que é exclusivamente homens, né? Ou se tiver, por exemplo, uma certa faixa etária, também é importante que você forneça. Fora isso, você não vai utilizar mais nada. E o segundo conjunto que é indicado que você trabalhe é um conjunto de público quente. Esse público quente é aquela união de todas as fontes que você tem. Então você vai unir, na verdade, todas as pessoas que entraram no seu site, interagiram com as suas publicações no Instagram, no Facebook, que visitaram determinada página que você forneceu. Você consegue unir todos esses públicos personalizados e integrar isso dentro dos públicos Advantage. Então você vai fornecer uma base de público quente para o Facebook para que ele rode em cima daquele público. Com isso, 2 conjuntos de anúncio, um para público quente e um para público frio, já seriam suficientes para que as suas conversões continuem acontecendo. Quarta tendência, na verdade isso é mais uma configuração da sua conta, mas que você precisa se atentar, é que agora não adianta mais rodar nenhum anúncio se você não tiver um pixel cadastrado e a API de conversões 100% configurada na sua Business Manager. Antigamente já era a recomendação de que não se rodasse anúncio sem o pixel, mas isso era mais com o intuito de não perder aquele tracking que a gente consegue fazer dos seus anúncios com as suas vendas. Agora, com a utilização da inteligência artificial para os públicos, posicionamento, tudo mais, não adianta mais rodar sem você ter o pixel, porque o próprio pixel ele é utilizado para fornecer base para esse público Advantage. Então o próprio Facebook hoje em dia ele não consegue, ele não está mais conseguindo converter quando você não tem um pixel 100% configurado. Além disso, as APIs de conversão elas precisam também estar utilizadas, tá? Você precisa fazer testes nessas APIs para garantir que elas estejam 100% ok no seu site. Se essas APIs e o pixel não estiverem configurados, você não vai conseguir fazer conversões de venda, tá? Até se consegue uma ou outra, mas em escala não. E a quinta tendência principal é realmente o fim das campanhas de remarketing, específicas de remarketing. Isso entra um pouco no que a gente comentou no item 3, mas as novas campanhas agora, elas já estão se encarregando de fazer o remarketing. As campanhas elas estão muito mais otimizadas, por exemplo, na questão da frequência de mostra de criativo para uma pessoa. Como eu comentei anteriormente, na ordem que os criativos precisam ser mostrados para gerar uma conversão. Então as campanhas de remarketing, elas deixaram de converter como elas faziam antigamente. Muita gente utilizava campanhas de remarketing com um cupom de desconto, por exemplo. O próprio cupom hoje em dia ele já pode ser inserido nas campanhas de venda e o próprio Facebook vai se encarregar de mostrar esse cupom quando ele achar necessário ou quando ele vê que tem uma chance de gerar uma venda ou um lead mostrando esse cupom junto com o criativo. Então, para esse ano de 2025, você não precisa se preocupar com as campanhas de remarketing. Você precisa fazer campanhas de venda otimizadas e bem feitas, com criativos bem trabalhados, que o próprio remarketing já vai ser feito automaticamente. Bom, se você gostou dessas dicas, se você quer aprender mais sobre o MetaAds, principalmente sobre essas atualizações, não deixa de se inscrever no canal. Se você tem alguma outra tendência, alguma outra característica que você tenha percebido do MetaAds para esse ano de 2025, deixa aqui nos comentários para o pessoal interagir. E se você tiver mais dúvidas também, pode deixar nos comentários que a gente vai conseguir conversar um pouco mais e tirar essas dúvidas. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo que nesse ano de 2025 as suas campanhas convertam muito e que você consiga resultados excelentes
com a plataforma do MetaAds. Até a próxima!